São 20h30 e vamos fazer uma prece de abertura até para a gente poder harmonizar os nossos pensamentos, né, as nossas energias, as nossas boas vibrações, então dá início ao estudo do tema desta noite. Vamos orar, pedindo a Deus que nos abençoe a todos, fortaleça a nossa coragem, traga paz e serenidade para todos nós, a fim de que esses minutos que se seguem sejam minutos de reflexão, sejam minutos de entendimento, de compreensão acerca das leis da vida, a fim de que nós possamos, com a inspiração que vem de Jesus, com a assistência dos bons espíritos, conduzir as nossas ações e alinhar os nossos pensamentos ao pensamento divino, transformar as nossas vidas, percebendo a lei de Deus como a única capaz de nos conduzir à felicidade plena. Assim, Senhor, iniciando os trabalhos desta noite na Casa da Fraternidade Noélia Rodrigues Duarte, nós te pedimos paz para toda a humanidade. Que assim seja. Muito bem, como é que está a imagem aí? Deixa eu tentar aqui melhorar um pouco esse enquadramento aqui do celular. Vamos ver. É um celular aqui da minha filha que eu estou usando. Para ver se eu consigo enquadrar melhor aqui. Pronto, eu acho que aqui a posição melhorou, não é isso? Boa noite a todos que nos acompanham, a todos que aguardaram aí a solução desse problema. O tema da noite de hoje é um tema que é quase um tema de estudo, não é? Muito mais do que uma palestra, é um estudo que nós vamos fazer sobre a lei de reprodução, não é? Porque as leis morais, esse capítulo das leis morais que Allan Kardec colocou na terceira parte de O Livro dos Espíritos, esse capítulo é um capítulo que merece muito a nossa atenção, muito o nosso exame, um estudo muito cuidadoso. Por quê? Porque dessas leis depende a nossa felicidade aqui na Terra. Da obediência dessas leis depende a nossa felicidade aqui na Terra. Isso está, inclusive, numa das questões iniciais desta terceira parte do Livro dos Espíritos, das leis morais, essa terceira parte. Uma das questões diz exatamente isso. A observância da lei natural, que é a lei divina, é aquilo que pode determinar a nossa felicidade. Claro que uma felicidade relativa ao nosso grau de evolução, mas a nossa felicidade ainda na Terra. Porque é tudo isso que nós almejamos. Nós almejamos a felicidade. Nós estamos encarnados, vivendo as nossas expiações e provas, naturalmente, porque isso é próprio do mundo em que habitamos, mas a nossa expectativa é a expectativa de que nós possamos ser felizes, mesmo com a pandemia, mesmo com todos os desafios que nós enfrentamos no dia a dia, mesmo com os nossos conflitos, com as nossas dúvidas, com as nossas incertezas, inseguranças, enfim, tudo aquilo que marca a existência humana. Mesmo com tudo isso, a nossa expectativa é de atingir a felicidade. Esse é o nosso propósito. Foi para isso que Deus nos deu a oportunidade da encarnação e das reencarnações sucessivas. Por isso, compreender as leis morais é tão importante, dizem os espíritos, né? Lembrando que, logo no primeiro capítulo dessa parte terceira que trata das leis morais, Allan Kardec vai cuidar de explicar o que é a lei divina ou natural, né? E
fazendo algumas considerações, tecendo algumas considerações a respeito dela, dizendo que a lei natural é essa lei que rege o funcionamento da natureza como um todo, né? E aí incluído, naturalmente, o espírito humano dentro dessa natureza. E ele faz logo uma divisão dizendo que a lei divina ou natural, ela pode ser dividida em duas partes, que são as leis físicas, essa primeira parte, as leis físicas, e as leis físicas cuidam, claro, do movimento e das relações da matéria, as relações entre si, da matéria, as suas substâncias, os seus elementos, tudo que diz respeito ao plano material, as leis físicas. E ele vai dizer que o estudo das leis físicas, né, é obra da ciência. Então, é a ciência que deve se debruçar sobre o estudo das leis físicas. Mas as leis morais são aquelas que dizem respeito à alma. Por isso é tão importante conhecê-las. Dizem respeito à alma nas suas relações consigo mesma, nas suas relações com Deus e nas suas relações com o próximo. Então, assim, num conceito bem abrangente, e ao mesmo tempo sintético de lei moral, é toda aquela que diz respeito à vida da alma, a lei moral. Tá? E por isso, Allan Kardec tratou, então, de criar um capítulo especial para abordar as leis morais, dividindo-as em 10 partes. E interessante é que Allan Kardec pergunta aos espíritos o que eles acham da divisão das leis morais em 10 partes, e aí ele vai dizendo cada uma dessas partes, a começar pela lei de adoração, lei do trabalho, lei de reprodução, de conservação, e ele enumera essas leis, e os espíritos dizem: tudo bem, de fato, da forma como você dividiu as leis morais, essas leis conseguem abranger todas as circunstâncias da vida do espírito, né, do espírito encarnado. Mas essa divisão ela não é absoluta. Deixando claro que, além dessas 10 leis morais, há um número maior de leis morais que ainda o espírito humano não é capaz de compreender. Então, em outros níveis evolutivos, muito provavelmente, nós seremos capazes de compreender um outro nível de leis morais que, para este momento da nossa evolução, ainda não é possível. Então, fiquemos com essas 10, dentre elas, a lei de reprodução, que é a terceira lei trazida por Allan Kardec. Depois da lei de adoração e da lei de trabalho, ele vai trazer para nós a lei de reprodução. E por que é tão importante o estudo da lei de reprodução? Por que se faz tão necessário o estudo da lei de reprodução? Eu vejo que a lei de reprodução ela tem uma característica muito peculiar. Muito peculiar. Por quê? Porque ela ao mesmo tempo, ela é uma lei física, porque trata é matéria da biologia, não é? Como as plantas, os animais e os seres humanos se reproduzem. Então, se a biologia estuda, portanto, é uma lei física, uma lei química, né, da química, da física, por causa da fusão dos elementos, né? Então, é uma lei biológica e também é uma lei moral. Então, vejam que há esse detalhe. Diferente, por exemplo, da lei de sociedade. A lei de sociedade não é uma lei física. Não é uma lei física, mas a lei de reprodução é uma lei física. Entra naquela conceituação de lei física, porque diz respeito à matéria, mas também diz respeito à vida da alma. Por isso é tão importante o estudo dessa lei e a sua compreensão. De que maneira a observância da lei de reprodução, do ponto de vista moral, pode melhorar a nossa vida, pode nos levar a um estado de felicidade relativa, né? Felicidade que é comportada pelo nosso momento evolutivo aqui na Terra. E o importante também é observar que tudo na natureza vive em constante reprodução, em constante renovação, né? Nós podemos perceber isso desde os minerais,
da maneira como eles se formam, da maneira como as moléculas se atraem para formar novos compostos, passando pelo reino vegetal, né, porque também há reprodução, né, no reino vegetal, no reino animal, já de uma forma um pouco mais complexa, e finalmente no homem, aí trazendo agora esse aspecto de natureza moral para dentro da lei de reprodução. Né? Então, algumas questões que nós podemos abordar dentro desse capítulo 4º da terceira parte de O Livro dos Espíritos e que foram tratadas por Allan Kardec. Né? Aí no Livro dos Espíritos, quando ele então fazia a sua eu não estou vendo nenhum comentário, tá? Estão me ouvindo bem? Só para fazer essa observação, estão me ouvindo bem? Como não? Ah? Ok, tá tudo certo então. Era só para porque eu ainda não tinha observado. Muito bem. Então, voltando às questões, como eu havia, deixa eu ajeitar um pouquinho aqui o celular, de novo. Ok. Então, voltando agora às questões, a primeira questão colocada por Allan Kardec, que vai chamar, que vai prender a nossa atenção, aqui nesse capítulo 4º da Lei de Reprodução, é quando ele fala da população do nosso planeta. Tá? Essa era uma preocupação daquela época, exatamente por causa de um estudo que havia sido feito por um economista britânico, né, por um estudioso economista britânico de nome Thomas Malthus. Malthus havia criado uma teoria segundo a qual a população do globo crescia em proporções geométricas, enquanto a produção de alimentos crescia em proporção aritmética. E ele dizia, isso num determinado tempo vai gerar um problema, porque as pessoas serão tantas e os alimentos serão tão poucos que não haverá alimento para todos. Essa era uma preocupação. Então, Allan Kardec e Malthus viveu antes do advento do Espiritismo, não é? Ele morreu em 1834. Então, Allan Kardec, preocupado com isso, ele vai começar, então, perguntando se não chegará o tempo em que a população, nessa progressão crescente, será excessiva na Terra. E a resposta dos Espíritos é dizendo que não haverá esse tempo, porque Deus, ele trabalha, as suas leis trabalham pela manutenção do equilíbrio. É claro que quando Malthus fez esse estudo, ele estava pensando apenas nesse aspecto do crescimento da população e na produção de alimento. Provavelmente ele não pensou que as leis de Deus, e é evidente que ele não trabalhava com essa hipótese, não era objeto do seu estudo, mas hoje, com o Espiritismo, a gente sabe que as leis de Deus funcionam dentro de um sistema de equilíbrio, não apenas o equilíbrio cósmico, mas também dentro do próprio planeta Terra, um equilíbrio que faz com que crescimento populacional e produção de alimentos, tudo isso seja regulado para manter a vida na Terra. E é claro que Deus deu ao homem a inteligência para que ele próprio pudesse encontrar solução para esses problemas de produção de alimentos e de controle da natalidade. De maneira que, quando Malthus escreveu e quando o Espiritismo surgiu na Terra, a população do globo era 1 bilhão de habitantes. Hoje, a população do nosso planeta é de quase 8 bilhões de habitantes, portanto, 8 vezes mais, né, do que há 160 anos atrás.
160 ou 170 anos atrás. No entanto, não falta alimento. É verdade que a produção de alimentos é mais distribuída, mas não falta alimentos. Então, essa questão, os espíritos já deixavam claro, não vai haver problema. O ser humano ele pode se reproduzir, né, de acordo com as suas necessidades e de acordo com a sua liberdade de escolher, porque a espécie humana é a única que tem essa liberdade de optar se quer ou não quer ter filhos, pelo uso do livre-arbítrio. Nenhuma outra espécie, vegetal ou animal, né, escolhe por deliberação, por vontade, se quer ou não reproduzir. Apenas a espécie humana. Então é possível aos homens, naturalmente, regular o crescimento populacional a partir de mecanismos que os próprios espíritos vão dizer que não interfiram na marcha natural da Terra, né? Da lei. Essas medidas que o homem vai tomando com o passar do tempo para controlar a população, elas têm que obedecer naturalmente a todos esses princípios que estão regulados pelas próprias leis morais, e que a gente vai ver um pouquinho a seguir. E depois uma outra questão que também nos chama muita atenção é aquela em que Allan Kardec pergunta aos espíritos se é dado ao homem trabalhar pelo aperfeiçoamento, né, das espécies, né? Das raças animais e vegetais. Raça aqui é um termo que era muito empregado à época, né? E Allan Kardec então pergunta se é contrário à lei da natureza o aperfeiçoamento dessas raças animais e vegetais. Claro que já na esteira daquilo que os espíritos disseram, olha, o homem pode regular a reprodução, não só a reprodução dele próprio, mas dos animais, a partir de mecanismos que não confrontem com a lei. Tá? Mas aí Allan Kardec pergunta aos espíritos se era possível ao homem, a partir de estudos científicos, aperfeiçoar essas espécies vegetais e animais. Allan Kardec não incluiu o homem nessa questão, mas nós poderíamos incluir, porque recentemente, não faz muito tempo, discutiu-se, hoje até que essa discussão está um pouco posta de lado, pelo menos a gente não tem ouvido falar sobre isso, mas há pouco tempo discutiu-se, né, se era possível clonar homens, clonar pessoas. Né? A clonagem humana era possível, discutiu-se do ponto de vista ético, moral, se isso era possível, se não era, até do ponto de vista científico, né? Porque depois da clonagem da ovelha Dolly, vocês lembram-se bem desse fato, então começou a discutir se era possível clonar seres humanos. Evidentemente que você pode clonar corpos, mas você não consegue clonar espíritos. Você pode até, por um processo, reproduzir um determinado corpo igual ao outro, a partir de células-tronco. Mas se aquele corpo, eu digo no sentido humano, né, mas se aquele corpo não for habitado por um espírito, ele não tem vida, ele é apenas um ser amorfo que vai provavelmente viver por muito pouco tempo, porque não haverá vida inteligente capaz de lidar, de trazer vitalidade e fazer com que ele prospere. Mas essa é outra questão. A questão de que nós falávamos, da pergunta de Allan Kardec, é se é possível. E por que essa pergunta é tão importante? Porque é a partir da transgenia, por exemplo, dos transgênicos hoje conhecidos, que os homens conseguem produzir mais alimentos a fim de alimentar uma demanda populacional maior. Então vejam que coisa interessante a relação que existe, né, nas duas perguntas. Uma, se o crescimento geométrico da população não vai afetar a vida na Terra, os espíritos dizem que não. E outra é se
pode o homem, dentro desse concerto das leis morais, se pode o homem trabalhar pelo aperfeiçoamento das espécies vegetais e animais. E os espíritos dizem que sim, porque tudo que o homem faz e tende à perfeição, desde que ele use, mas não abuse, isso é muito importante, desde que ele se utilize desse conhecimento científico, né, para o seu próprio benefício, não para criar uma situação na qual, né, isso possa se converter numa ameaça à própria humanidade, desde que isso não seja feito, mas que isso seja feito com vistas, por exemplo, na produção de alimentos, né, com vistas à manutenção do equilíbrio da vida na Terra. Não, isso é perfeitamente possível de coexistir. Então, é muito importante perceber que já naquela época, né, Allan Kardec estava preocupado com a questão da reprodução e do ponto de vista moral, mas no sentido de como é que as sociedades vão enfrentar essa questão. Por isso é que daí ele vai perguntar logo na sequência, se os obstáculos que o homem pode criar à reprodução são contrários à lei da natureza. Então nós entramos aqui falando em lei de reprodução num capítulo muito sensível. Obstáculos à reprodução, muito sensível. E não estamos falando aqui só de obstáculos à reprodução humana, mas sobretudo à reprodução humana, né? Porque é aquela que mais nos afeta do ponto de vista moral. Quando o homem passa a criar mecanismos, instrumentos para controlar o crescimento populacional na Terra. E aí ganha a compreensão da lei moral, ela ganha uma importância muito grande. Por quê? Porque entram aqui questões, por exemplo, que dizem respeito aos contraceptivos de todas as formas, né? E também com relação ao aborto. Então, aí é que mexe muito com essa questão que eu abordei no início, né, da lei moral, da observância da lei moral como um componente fundamental para a nossa felicidade. Por quê? Porque todas as vezes que nós optamos por obstruir o processo reprodutivo, seja de espécies vegetais, seja de espécies animais, seja do próprio homem, é preciso que haja um fim, né, muito, mas muito nobre, uma finalidade muito nobre para que isso possa ser feito sem uma violação à própria lei. Porque a lei de reprodução humana é ela que permite a reencarnação dos espíritos, a encarnação e a reencarnação dos espíritos, né? Então, ao possibilitar a encarnação e reencarnação dos espíritos, essas reencarnações sucessivas, né, a reprodução humana, ela está, na verdade, contribuindo para que o espírito continue no seu processo evolutivo. A evolução é, aliás, o eixo central, a espinha dorsal de todo o conjunto das leis morais. Se nós pegarmos todas as leis morais, nós vamos perceber que todas elas, formando um grande sistema, porque as leis morais têm essa particularidade, elas não podem ser vistas uma a uma, elas podem ser estudadas uma a uma, mas no momento em que nós examinamos o conjunto das leis morais, nós percebemos que elas trabalham solidariamente. Então, veja que a lei de reprodução ela existe porque o espírito precisa reencarnar na Terra. Ele precisa da experiência corporal para o seu progresso. O seu progresso intelectual e moral. Daí entra a lei de progresso. Mas para a lei de progresso acontecer, o espírito precisa
trabalhar. Então entra a lei de trabalho. E é a partir do trabalho que o espírito desenvolve a sua inteligência. E ao desenvolver a inteligência, ele cria progresso. Então veja. Mas para que tudo isso aconteça, ele precisa viver em sociedade. E para que essas coisas aconteçam, né, no processo da evolução do espírito, ele precisa observar a lei de conservação por um lado, precisa viver, ele precisa conservar a sua vida física, ao mesmo tempo que ele precisa destruir. Porque ele precisa também transformar aquilo que está na Terra para se manter vivo. Então, quando a gente observa, percebe que todas essas leis, elas são solidárias entre si. E a lei de reprodução atende a esse princípio da solidariedade entre as leis morais, porque é a partir dela que o espírito reencarna na Terra para viver a sua existência corporal, como nós estamos encarnados agora, vivendo essa nossa existência corporal, tá certo? Então, quando falamos de obstáculos à lei de reprodução ou à reprodução, nós temos que ter o cuidado de observar em que isso pode afetar a nossa vida na Terra e a felicidade, a razão da nossa existência, a nossa evolução do ponto de vista intelectual e moral, mas, sobretudo, do ponto de vista moral. Por que nós dizemos isso? Porque todas as vezes que nós impomos algum tipo de obstáculo, que nós criamos um obstáculo, nós precisamos saber, né, se esse obstáculo que foi criado atende a um fim que está de acordo com esse conjunto das leis. Se ele está em alinhamento com a lei de Deus. Se ele não está contrariando a vontade do Criador. Isso é muito importante. Por isso, lá na frente, quando o Allan Kardec vai abordar a questão do aborto, né, que ele faz uma pergunta aos espíritos, questionando sobre a validade ou não do ato abortivo, né, os espíritos vão dizer que tudo que contraria a lei de Deus é um ato que deveria ser evitado. Tudo aquilo que contraria, porque tudo que contraria a lei de Deus, tudo aquilo traz para nós uma dor, um sofrimento, ainda que no primeiro momento a gente não perceba isso. Ainda que no primeiro momento a gente ache que aquele ato nos trouxe um certo alívio. Mas, em verdade, depois que o tempo passa, ou numa outra existência corpórea, a gente vai sentir os efeitos daquele ato que nós praticamos, né, e perceber que, em vez de nos trazer alívio, ele foi mais sofrimento. Daí porque a compreensão da lei de reprodução, sobretudo para os casais, sobretudo para os jovens que estão vivendo agora esse período da mocidade, da adolescência, da mocidade, e entrando na fase adulta. Eu não falo aqui nem dos que já estão na fase da maturidade, mas daqueles jovens que estão pensando no casamento, na união conjugal. É preciso ter muita responsabilidade com relação a isso, com relação à observância da lei, naquilo que a lei prescreve, na finalidade da lei de reprodução. Qual é? A finalidade da lei de reprodução, evidentemente que a primeira finalidade é permitir que os espíritos reencarnem. Essa é a primeira finalidade da lei. É claro que por meio dela, por meio da reprodução, Deus permite que aqueles que acolhem em seu lar o espírito reencarnante, né, se aproveitem desse momento para serem felizes. Né? A partir de um filho que nasce, a nossa felicidade fica muito mais dourada. Nós aguardamos, enternecidos, a chegada do rebento, e quando ele chega, nós vivemos quase que em função
deles até um determinado momento, e esses filhos nos trazem, invariavelmente, muitas lições, muitos ensinamentos. Tudo isso é muito importante e muito bom a gente perceber antes de optar, né, pelo filho, né, antes de optar por trazer ao mundo esse espírito reencarnante. É bom que nós saibamos perceber, né, que há esse lado extraordinário da paternidade e da maternidade. Mas também é bom que nós saibamos perceber, né, isso antecipadamente, que há também os desafios a superar. Então, nessa relação, né, de felicidade, de expectativa que nós criamos pela vinda de um filho, né, e também dos desafios que nós precisamos enfrentar para a sua educação, para a sua criação, não apenas do ponto de vista material, mas do ponto de vista moral, esses desafios, sobretudo na atualidade, quando as pessoas dizem, hoje criar um filho é tão difícil criar um filho hoje, porque há muitas dificuldades no mundo, né? E não são só dificuldades de natureza material, que já seriam suficientes para fazer a gente pensar, né? Mas também dificuldades de natureza moral. E isso é muito importante, né? Já dizem os mais antigos, eu não sei, mas dizem, mas já foi mais fácil educar no passado, porque as regras eram mais claras, porque os pais eram obedecidos, quando não eram temidos, eram obedecidos, mas hoje não. Hoje até os espíritos que reencarnam, eles já reencarnam com uma outra concepção, vejam. E é importante dizer que esses espíritos que reencarnam hoje, há não muito tempo atrás, eles estavam encarnados, vivendo uma outra realidade. Agora eles reencarnam já numa sociedade mais avançada, mais adiantada, dentro de um novo contexto social. E os pais muitas vezes não compreendem que os filhos tenham reencarnado num mundo diferente, e que esses filhos também são diferentes. São diferentes. Não são mais aqueles espíritos que reencarnavam no passado, no sentido, vejam, no sentido psicológico. Esses espíritos já trazem uma psicologia muito mais madura, tanto que as crianças já muito cedo contestam os seus pais, fazem perguntas inquietantes aos seus pais, e os pais precisam estar preparados para responder. Então, tudo isso, né, envolve essa tal de lei de reprodução, que é muito importante de ser estudada e de ser observada, né? Não apenas do ponto de vista biológico, porque existem os fatores biológicos que precisam ser observados, mas também do ponto de vista e, sobretudo, do ponto de vista moral, né? E aqui uma pergunta que nos inquieta ainda hoje, sobre a validade do casamento. Então, por quê? E por que Kardec incluiu essa pergunta dentro do capítulo da lei de reprodução? Evidentemente que o casamento nem sempre existiu. No início, a reprodução da espécie humana, ela acontecia dentro de um outro contexto completamente diferente. Quando nós, espíritos ainda vivendo as primeiras encarnações, no estado mais primitivo, não havia casamento. Então, as relações, elas tinham como premissa básica a perpetuação da espécie. Uma coisa muito importante da gente perceber é que, com o uso da razão, do discernimento e do livre-arbítrio, nós somos a única espécie na face da Terra a qual é dado o direito de escolher não apenas se você quer casar, não apenas se você quer reproduzir, mas com quem você quer casar. Na espécie vegetal e animal isso não acontece. Sobretudo na espécie animal isso não acontece. Por quê? Porque as escolhas, elas não são feitas livremente. Elas acontecem por instinto.
Então, não é uma escolha propriamente, né? Do ponto de vista, eu sou livre para escolher com quem eu quero casar. Os animais não têm isso. Os animais, eles sabem, quer dizer, que precisam se reproduzir, não porque eles têm autoconsciência, não porque eles fazem uma escolha deliberada, né? Mas porque existe um automatismo divino dentro de cada um deles que o impulsiona para o seu par, o seu parceiro. Isso com os animais. Com os homens hoje já não é assim. Já foi no passado, mas agora não é assim. Nós fazemos escolhas. Queremos ficar solteiros, queremos casar e não queremos ter filhos. Todas essas escolhas estão aí dentro de um arranjo, de um grande arranjo. Né? É um grande cardápio que nós temos que podemos escolher. Mas na questão do casamento, os espíritos foram categóricos quando disseram que o casamento é um progresso na marcha da humanidade. E eles disseram isso, evidentemente, metade do século XIX, eles não estavam se referindo necessariamente ao casamento formal. Eles estavam se referindo à união que é presidida pelo amor. Como em outra questão do Livro dos Espíritos, eles colocam na questão da indissolubilidade do casamento, quando questionados, eles vão colocar isso muito claramente. Que a união que deve prevalecer é a união que é presidida pelo amor entre dois seres que se elegem para viver. E por que os espíritos dizem que a abolição do casamento seria um retrocesso e o casamento é um progresso na marcha da humanidade? Por quê? Porque é a partir dessa escolha que nós fazemos, que o homem passou a fazer num determinado momento da sua trajetória evolutiva, né? Dentro dessa era da razão, do discernimento, da autoconsciência, do livre-arbítrio, a partir desse momento, passando a fazer essas escolhas cada vez mais conscientes, é que dessa união é que os homens, homens e mulheres, mas homens de uma maneira geral, aí considerado o gênero humano, é que o homem ele se torna mais solidário. Porque a partir dessa união é que nasce a família. E é na família que tudo começa e que tudo termina. Tudo começa e tudo termina na família. Essa que é a verdade. Né? Por quê? Porque a gente não reproduz como os animais para deixar as nossas crias, depois de um certo tempo, aos cuidados da natureza. Não. A gente mantém as nossas crias durante muito tempo conosco. A gente as educa. Nós construímos com esses espíritos reencarnantes, esses nossos filhos, sejam eles biológicos, sejam afetivos, pela adoção, a gente constrói com esses espíritos laços de afetividade. E que esses laços de afetividade que nós vamos construindo, eles vão se fortalecendo ao longo do tempo, eles transpõem a fronteira da existência corporal, eles vão para a vida espiritual, e lá na vida espiritual nós passamos a compor a grande família universal. É exatamente para lá que nós estamos indo. É quando o grau de parentesco consanguíneo deixa de fazer sentido e nós vamos compor essa grande família universal pelos laços unicamente do amor, da fraternidade em Deus. Então, esse é o grande propósito da reprodução, fazer com que, dentro da família, esses espíritos sejam educados, reeducados, eles possam cumprir a sua parte na grande obra da regeneração da humanidade, mas, sobretudo, criar vínculos de amor que se protraem, que seguem seu curso
aí durante toda a eternidade, dado que o espírito é imortal, dado que o espírito não morre, reencarna muitas vezes, mas não morre, morre muitas vezes no campo biológico, pela disjunção celular, mas o espírito continua cada vez mais vivo e cada vez mais altivo, cada vez mais lúcido e cada vez mais consciente do seu papel dentro da sua existência e da existência do universo como um todo, né? Porque cada degrau que nós subimos aumenta a nossa compreensão acerca da existência, do sentido da nossa existência, né? Não só da natureza humana, mas, sobretudo, da natureza espiritual e das nossas relações com o próximo e com o Criador. Esse é o verdadeiro sentido das leis morais que nós, né, trouxemos para exame nesta noite, pontuando a lei de reprodução. Eu tenho 41 minutos aqui e acho que nós íamos fazer estava programado, pelo menos naquele formato original, né, perguntas e respostas. Se nós não vamos poder fazer, porque eu não estou aqui com a contraparte, né, a pessoa que estava conduzindo os estudos da Casa da Fraternidade, né? Então, eu acho que nós devemos, isso. Luiz está me dizendo aqui que eu posso prosseguir, então vamos prosseguir mais 10 minutos, né, abordando alguns pontos ainda que nós não consideramos acerca da lei de reprodução, né? E eu queria lembrar aqui, né, que, porque eu falei da evolução como eixo central, né, da vida espiritual, né? Porque nós existimos com esse propósito, evoluir para atingir a perfeição. Quer dizer, essa evolução não é sem sentido. Essa evolução tem um sentido maior, que é de atingir a perfeição. Nós estamos longe ainda, muitos dizem, né? Nós estamos longe ainda. Os espíritos disseram, estamos mais próximos do ponto de partida do que do ponto de chegada. Até porque o ponto de chegada, a condição de espírito puro, de espírito perfeito, que habita os mundos celestes, essa condição nós nem conseguimos imaginar. Nem conseguimos imaginar o que é isso. O modelo de espírito puro que nós temos é Jesus, que viveu encarnado na Terra há 2020 anos. Mas, ainda assim, ele viveu como humano. E deu provas da sua natureza, da sua pureza, por tudo aquilo que ele fez, por tudo aquilo que ele disse, mas sobretudo pelo que ele fez. Mas nós ainda temos muita dificuldade de imaginar como é ser um espírito puro. Então precisamos pensar no espírito regenerado, que é para onde nós estamos indo, né? No espírito que passou, vivenciou as suas expiações e provas. Nós estamos fazendo isso agora, com muito denodo, com muita coragem. Eu acredito, né, que nós estamos, sobretudo agora nessa época da pandemia, enfrentando tudo com muita coragem. Então, nós estamos vivendo esse período para chegar no mundo de regeneração. E para isso acontecer, nós precisamos da reprodução. E então eu queria dizer uma coisa que eu acho muito importante a gente destacar, porque nesse momento que nós estamos vivendo da nossa evolução, nosso processo evolutivo na Terra, gerações de espíritos estão se despedindo. Aqueles espíritos mais endurecidos no mal, essas gerações que compõem esses espíritos estão se despedindo, estão vivendo as suas últimas encarnações, talvez a sua última encarnação, esta agora. E outros espíritos, espíritos inclusive de outros orbes, de outros planetas, estão chegando. E é exatamente pela maternidade que eles chegam. É pela maternidade que eles chegam.
E aí, uma pergunta que é muito importante fazer, dentro desse princípio da lei de reprodução. Já que esses espíritos, eles vêm de outros orbes, portanto, eles não têm uma ligação afetiva com os seus pais terrenos. Porque, né, o estudioso do Espiritismo há de lembrar que, nesse período da transição planetária, há uma constante migração e emigração de espíritos, imigração e emigração de espíritos, né? Aqueles que partem e os que chegam. Né? Os que partem tiveram as suas chances, todas não aproveitaram, e os que chegam vêm de outros orbes, né? Boa parte deles, pelo menos, vêm de outros orbes para impulsionar o progresso do globo neste momento que nós estamos vivendo. E esses que chegam, eles vão chegar numa família, mas às vezes sem essa referência afetiva que eu falei. Pais e mães que vão recebê-los, mas sem referência afetiva. E a gente já começa a perceber um pouco, né, nesse processo, há uma certa, digamos, desarmonia, se eu posso empregar esta palavra, né, entre aquilo que pensam os pais e o que pensa esse espírito que chega já com uma inteligência precoce, né, muito cedo eles começam a falar coisas que os pais às vezes não sabem responder e ficam se perguntando, mas de onde é que esse menino tirou isso? E falam, não só falam coisas que dizem respeito a questões da ciência ou das artes, não. Questões de natureza moral. Porque os espíritos disseram, esses que estão vindo, estes espíritos que estão vindo, eles trazem algumas características que são muito peculiares, pelas quais serão reconhecidos. Crença na espiritualidade, por exemplo. Eles trazem um sentido de espiritualidade, eles trazem uma inteligência geralmente precoce, né, com muitos questionamentos. Né? Eles não são dados a certos hábitos que nós cultivamos aqui na Terra. Então, muitas vezes, você vai ver um espírito que você convida para uma coisa, ainda criança, diz, não, eu não quero, eu prefiro ficar aqui, eu prefiro ficar lendo. Mas você não brinca? Não, mas eu não... a criança, ainda muito cedo, diz, não, mas eu não tenho interesse, o meu interesse é focado nisso aqui. Então, você vê um interesse muito específico dentro de uma determinada área, né? Eu me lembro, isso não é só no Brasil, isso acontece em todas as partes do mundo, né? E eu me lembro aqui de crianças ainda, como, por exemplo, a menina Malala, que quase veio a óbito, né? Sofreu um atentado por parte de fundamentalistas, quase morreu. Depois ela foi asilada, né, em outro país, e ela, muito cedo ainda, ela já lutava pela educação das suas compatriotas. Uma menina muito cedo que trazia dentro de si já essa crença de que só pela educação é que as pessoas podem de fato crescer ou crescerem, né, não só como pessoas, mas como cidadãos, né, como alguém que vai ter oportunidades melhores na sua existência, alguém que pode manifestar todo o seu pensamento, toda a sua consciência, que pode agir com liberdade, porque a educação liberta. Então, ela percebeu isso muito cedo ainda. Ficamos nos perguntando, mas que espírito é esse? Né? Que espírito é esse? É possível que seja um desses espíritos que vem já com essa missão de impulsionar o nosso planeta. E os pais precisam estar preparados para receber esses espíritos em seus lares. Eu não sei se dos que estão nos assistindo aqui há alguém que tenha já recebido um desses espíritos mais adiantados do ponto de vista moral em seu lar,
e talvez estejam lidando com uma certa dificuldade de compreendê-los. Mas o Espiritismo nos ajuda a entender que tudo isso faz parte de um processo evolutivo, e o que está acontecendo na Terra aconteceu em outros planetas e vai acontecer mais lá na frente, né, com planetas que estão hoje numa condição inferior, de modo que tudo isso faz parte da grande lei de evolução que rege o nosso universo. E dentro desse processo da evolução, a lei de reprodução é das mais significativas, por tudo isso que eu já falei, né, porque é ela que permitiu que nós estivéssemos aqui agora, eu falando, vocês assistindo, dentro desse processo de crescimento espiritual a partir dos desafios que nós enfrentamos na nossa existência. E é bom lembrar, né, apenas para concluir aqui a nossa participação, é bom lembrar que o Espiritismo ele veio oferecer ao mundo a chave de muitas questões. Mas em relação à reprodução, né, é muito importante perceber que o surgimento do Espiritismo é contemporâneo à teoria da evolução das espécies. Vejam só como isso se encaixa perfeitamente. E é por isso que cada vez mais eu me encanto com as verdades ou com os ensinos espíritas. Quando eu percebo esta simetria, essa perfeita sintonia entre ciência e espiritismo, eu fico cada vez mais encantado. A teoria da evolução das espécies, né, do processo de seleção natural por Charles Darwin, ela foi construída no mesmo momento ali, no mesmo período em que Allan Kardec codificava a doutrina espírita. Não sei se todos sabemos, mas Charles Darwin publicou este livro sobre a origem das espécies e os meios pelos quais se dá a seleção natural, publicou em 1859. Para ser mais preciso, 24 de novembro de 1859. Portanto, 2 anos depois da publicação de O Livro dos Espíritos. Ora, se O Livro dos Espíritos tivesse sido publicado depois, talvez algumas pessoas dissessem, mas publicou depois da publicação de A Origem das Espécies. Quer dizer, como se o Espiritismo aproveitou-se desses estudos para fundamentar os seus ensinos sobre a evolução. Ao contrário. Evidentemente que os estudos de Charles Darwin, eles não tinham nada de religioso, eles não se prendiam em nada às questões da evolução do espírito, nada. Esses estudos estavam focados apenas na evolução das espécies do ponto de vista biológico. Charles Darwin era um botânico britânico. Mas o Livro dos Espíritos vem antes. E o Livro dos Espíritos, assim como toda a doutrina espírita, é uma tentativa de conciliação entre a fé e a ciência, ou a fé e a razão, para ser mais exato. A fé e a razão. Então, veja com que lucidez. Os espíritos nos falam da evolução como esse eixo. Darwin tratou da evolução material, da evolução das espécies vegetais e animais, inclusive do homem. Os espíritos falaram também dessa evolução, de como essa evolução se dá, não do ponto de vista biológico, mas do ponto de vista espiritual. E esses dois ensinos, eles se encontram. Mas, evidentemente, que Charles Darwin ele não se aprofundou, como não
deveria ter se aprofundado, porque não era objeto de seu estudo, ele não se aprofunda na questão da inteligência e da moral. Ele não diz porque que o homem é o único ser que possui inteligência criativa. Ele não diz. É possível que a ciência mais tarde venha a dizer, venha a confirmar aquilo que os espíritos dizem, que nós somos os seres inteligentes do universo. Os espíritos são os seres inteligentes do universo e que habitam temporariamente corpos físicos, corpos materiais. Portanto, eu não sou o corpo que habito. Eu sou um espírito, né, que faz desse corpo apenas uma habitação temporária. Claro que Charles Darwin não explorou isso, né, e nem poderia. Assim como ele não explora a questão da moral. Não, absolutamente. Ele não vai dizer por que o homem é o único ser moral, né, na face da Terra. Você não vai explorar. Isso cabe a outras ciências, a outros pesquisadores. Mas o Espiritismo, 2 anos antes da publicação de A Origem das Espécies, ele já traz essa informação, né, dizendo que o homem é inteligente do ponto de vista da inteligência criativa, né, do pensamento contínuo, já que os animais têm pensamento fragmentário. Do ponto de vista do pensamento contínuo, o homem é o único que tem e é o único que se comporta moralmente, porque o homem é o espírito que o habita, quer dizer, que habita esse corpo. A sua verdadeira natureza é a natureza espiritual. Tá? Então, quando nós pensarmos em lei de reprodução, nós temos que pensar assim, para além daquela criança tão linda, né, tão amável, tão doce, tão inocente, que chega ao nosso lar para que nós cuidemos dela com todo carinho, para além daquele corpinho frágil, há um espírito muitas vezes multimilenar, que vem à Terra para cumprir uma determinada missão que lhe foi confiada por Deus e por seus espíritos auxiliares. Então vamos ter um outro olhar agora sobre aquela criança, perguntando, né, nós pais, o dever de perguntar, o que nós podemos fazer para que você cumpra a missão que lhe foi confiada por Deus. Esse é o nosso papel de pais. O que eu posso fazer para te ajudar, né, a você cumprir a missão que lhe foi confiada por Deus? Essa é a questão moral, talvez a mais relevante de todas, que envolve a lei de reprodução. Então, ficamos por aqui, 58 minutos, nós vamos nos encaminhar para o final. Agradeço demais a compreensão de todos pelos atropelos que nós tivemos aí no início, mas eu acho que deu tudo certo. Eu espero que vocês tenham compreendido bem aquilo que eu tentei trazer na noite de hoje como mais importante no meu ponto de vista a respeito da lei de reprodução. Vamos fazer a nossa oração final e concluir os nossos trabalhos, já desejando a todos uma boa noite e votos de muita paz e saúde nesse período mais crítico. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade. Abençoa a todos que estiveram aqui conosco, aos seus familiares, os trabalhadores da Casa da Fraternidade, inspirando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, para que nós possamos fazer das nossas existências exatamente aquilo que Deus espera de nós.